Que bom, estamos juntos de novo, estudando a carta que mudou o mundo, a Epístola de São Paulo aos Romanos, essa é a nossa mensagem de número 41, e o título dela é magnífico. Como nós enfrentamos o mundo, como nós enfrentamos o diabo, os seus demônios, as forças espirituais da maldade. O que Deus, por meio de Jesus Cristo, fez para nos capacitar a enfrentar isso? Essas ameaças tão terríveis, né? Que podem prejudicar a vida de muitas pessoas. Então, essa é a nossa mensagem número 202, que está no nosso canal, e é a 41ª de Romanos. Como enfrentamos o mundo? Estamos no capítulo 8, que é o capítulo maravilhoso, que tem a declaração mais estupenda da Bíblia, né? Que agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o capítulo do Espírito Santo, e a presença do Espírito Santo no coração de um cristão é a garantia da sua liberdade. Então hoje nós vamos passar pelos versos 7, 8 e 9 desse capítulo maravilhoso. Então vamos lá, vamos começar pelo verso 7. O apóstolo São Paulo escreve assim para nós. Ele fala: a inclinação da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem tem condições de fazer isso. E quando ele fala inclinação da carne, você pode entender a mentalidade humana, a mentalidade da nossa própria natureza, né? Que tem a característica principal é o egoísmo. É o egoísmo onde os meus interesses vêm acima de qualquer outro interesse. E a epístola está dizendo para nós que ela é inimiga de Deus, porque ela não consegue se adaptar aos desejos e ao caráter de Deus. E o egoísmo é uma característica de todos os seres humanos, inclusive os seres humanos que estão dentro de uma igreja, congregando. O egoísmo é o oposto daquilo que Jesus veio ensinar, que o Evangelho ensina, né? Jesus veio para servir. É o oposto do espírito do servo. Jesus falou que no seu reino, a palavra reino é basileia, ela se baseia no serviço. O serviço é o anti-ego. Então, o apóstolo está desenvolvendo esse assunto, mostrando para nós que o pendor da carne, essa mentalidade humana, ela tem completo desinteresse pelas coisas espirituais, pelas coisas do Espírito Santo. Cada vez que nós cultivamos, que nós alimentamos a nossa natureza carnal, nós estamos nos separando de Deus. E isso pode levar a um destino de completa separação de Deus. A cultura humana, tudo que o ser humano produz em termos culturais, ele pode ser uma barreira para a ação de Deus na vida de um ser humano. Porque pode gerar comportamentos satânicos, né? E comportamentos que, apesar de serem malignos e satânicos, muitas pessoas consideram comportamentos normais. A própria ação da política dentro da igreja é um exemplo claro disso, né? A política, ela se aproveita da igreja para usar as igrejas num projeto de poder. Então, irmãos, quando a gente vem falando, tratando desse pendor do espírito, o pendor da carne, o pendor do Espírito Santo, a inclinação do Espírito Santo, não nos deixa escolhas. Não nos deixa. O Espírito Santo está sempre nos empurrando para nos transformar, para fazer que a gente cada vez mais se pareça com Jesus, empurrando o nosso ego, plantando anseios, desejos para que a gente busque a santidade. É uma coisa que a gente não deve nem lutar contra isso, a gente tem que deixar o Espírito Santo nos conduzir, ficar sempre no centro da vontade de Deus. O problema maior são os desejos da nossa natureza, os desejos que a nossa natureza tem de ficar em evidência, de manipular, de ter algum tipo de poder. E muitas vezes isso é confundido até com um chamado divino, irmãos.
Pessoas que têm essa necessidade muitas vezes embarcam dentro de uma igreja para liderar uma igreja, pregar uma igreja, mas é uma ação puramente carnal, não é um chamado de Deus. Então, essa influência do Espírito Santo, o pendor do Espírito Santo, ele sempre. Como é que a gente identifica isso? Porque ele está sempre associado ao caráter cristão. O Evangelho nunca é dissociado da ética cristã, porque nosso Deus é, antes de tudo, um ser moral. É um ser moral, é um ser ético. E nós, como os filhos dele, nós temos que refletir essas características. E muitas vezes a gente, ao assumir um papel ético, ao assumir um papel de uma conduta moral ilibada, a gente pode sofrer prejuízos. Pode sim. Faz parte. Não tem problema. Não tem problema nenhum. O que importa é que a gente tenha essa consciência da ética, do caráter de Deus, do caráter de Jesus Cristo. E isso tem que servir como modelo para nós. Então, quando ele está dizendo aqui no verso 7 que a nossa natureza não se submete à lei de Deus, só há uma maneira disso acontecer, né? Nós vemos falando isso desde muito tempo. É pelo novo nascimento, quando a nossa mente é regenerada por uma ação sobrenatural do Espírito Santo e a gente começa a caminhar com Deus. Parece simples, mas é um milagre fantástico, irmãos. Isso acontece em duas esferas, tanto na esfera física quanto na esfera espiritual. Reparem, Deus, ao longo da história bíblica, ele está sempre interferindo, às vezes, para tirar aquela pessoa que pertence a ele de um determinado ambiente, que pode ser um ambiente satânico, culturalmente maligno, que pode afastar essa pessoa definitivamente de Deus. Deus interfere. Tu vê lá, Deus tira Abraão da mega cidade de Ur, que era Nova York da época, e leva para um lugar que ele nem disse qual era, né, para caminhar com ele lá na terra da Palestina. Deus tira o povo debaixo da escravidão do maior império do Egito e leva ele para o deserto, para poder se manifestar a ele. Então, tu vê Deus arrancando Ló e sua família de Sodoma antes que eles fossem completamente destruídos. Então, muitas vezes Deus faz isso conosco. A gente está inserido dentro de um ambiente, pode ser um ambiente profissional, até familiar, um ambiente de relacionamentos, que aquilo vai te trazer prejuízos sérios, vai te afastar muito de Deus. E a gente convivendo com uma cultura humana extremamente carnal e satânica. Então Deus muitas vezes interfere e nos tira disso, para evitar essa contaminação. Vão surgir circunstâncias muitas vezes que vão, às vezes, separar relacionamentos, que vão nos tirar daquele local, né? É Deus nos preservando. Em Lucas 17, o Senhor usa o exemplo da mulher de Ló, fala, ó, olhem o exemplo, olhai para a mulher de Ló, né? Por quê? A mulher de Ló, quando sai de Sodoma, ela desobedece à ordem do anjo, olha para trás e é transformada numa estátua de sal. O que isso significa, né? É que o passado, as coisas que tinham em Sodoma, que Sodoma é um tipo de mundo, é um tipo de cultura humana, é um tipo de... exercia uma fascinação tão demoníaca sobre a mulher de Ló, que ela fugiu da libertação. Então, muitas vezes, isso... E lembre-se, irmãos, Satanás é o pai da mentira. Ele sempre vai disfarçar aquilo que é maligno, aquilo que é diabólico, aparentemente como sendo uma coisa boa. Então, quando ela é transformada numa estátua de sal, aquilo simboliza uma prisão ao lugar que ela estava. Uma prisão, muitas vezes, ao seu passado. Quando a gente fica muito preso ao nosso passado, irmãos, é uma fonte constante de angústia, de dores, e é o pendor da carne agindo na nossa mente, agindo no nosso presente.
Deus tira aquele povo do Egito e leva para Canaã prometida com o objetivo de transformar a mente daquele povo que pensava como escravo, que não enxergava a vida como pela fé. Tanto é que eles rejeitam em entrar na terra prometida e tomar posse da terra prometida, porque eles não confiaram em Deus. Olharam para os gigantes daquele lugar e se consideraram gafanhotos, né? Mentalidade de escravo. Então, tudo isso, essa mentalidade que nos prende a esse mundo, que nos prende a essa cultura humana, é inimizade contra Deus. Tem o poder de não valorizar aquilo que é espiritual. Tem o poder de a gente desprezar aquilo que vem de Deus. O exemplo mais marcante no Antigo Testamento é Sansão. Sansão era o símbolo mais explícito de uma unção do Espírito Santo, um homem que Deus transformou num homem poderoso, forte, um guerreiro invencível. Mas ele permitiu, desculpe eu usar essa expressão, que os embalos de sábado à noite na terra dos filisteus o fascinasse. Se envolve com uma mulher que ele não deveria ter se envolvido e acaba tendo um fim extremamente trágico. A gente vê também Saul. A gente vê Saul tomando decisões contrárias às ordens que Deus deu para ele, e o Espírito Santo vai saindo dele, ele não percebe, e todo espaço vazio é ocupado por um espírito demoníaco. Os filisteus que tem na Bíblia, né, eles tipificam um mundo espiritual demoníaco que atua na cultura humana. Assim como eles cegaram, escravizaram Sansão, e ele virou um alvo de chacota, Jesus mesmo fala que nós somos o sal da terra, que a gente não pode perder o sabor, senão a gente vai ser rejeitado e pisado pelos homens. O que é perder o sabor? É deixar de viver o Evangelho. O Evangelho é muito claro. A gente às vezes confunde igrejas cheias, bancada evangélica no Congresso, Marcha para Jesus, como tudo isso sendo o Evangelho. Não, isso é política. Evangelho é transformação. Evangelho é a gente cada vez mais se submeter ao Espírito de Deus. É a gente se arrepender diariamente, aquilo que Jesus fala, ó, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento é uma palavra grega que significa metanoia, mudança de mente. Se a gente não tem essa transformação, não tem essa sensação que precisa ser mudado, que precisa buscar Deus, que ter aquela sede pelas coisas de Deus, a gente vai se carnalizando, a carnalidade em nós aumenta. Por isso que em 1 de Coríntios, capítulo 2, fala que o homem natural não crê nas coisas do Espírito de Deus, ele não consegue entendê-las, a considera loucura. Ele cria o seu próprio Deus. O cristão, quando leia Mateus capítulo 5, 6 e 7, que traz o grande resumo do Sermão do Monte, que é uma das coisas mais belas, se não a mais bela dita na face da terra, né? Aquela pregação de Jesus, que expressa o caráter de Deus. Ele sabe que se aqueles princípios fizerem parte da sua vida, ele terá uma vida próspera na terra, independente de quase tudo que está acontecendo. Eu sei que muitas vezes, quando a gente olha para o nosso passado, né? Nosso passado era muito diferente. Depois que nós entregamos a vida a Cristo, a gente fazia coisas que a gente hoje até se envergonha de lembrar. Por quê? Porque é como se a gente gostasse dos embalos de sábado à noite da terra dos filisteus. Agora a gente tem prazer na lei de Deus. Agora a gente tem prazer na comunhão com o Espírito Santo. É aquilo que a Bíblia fala, nós temos fome e sede de justiça. Por quê? Porque o pendor do Espírito está atuando na gente. Verso 8. Vamos avançar um pouquinho. Ele fala assim, ó, os que são dominados pela carne ou pela natureza carnal não podem agradar a Deus. É tudo isso que a gente está falando. Não tem como agradar a Deus. Sabe por quê, irmãos?
Por que a nossa natureza, viver para a nossa natureza, não tem como agradar a Deus? Porque aquilo que está em Hebreus capítulo 11, verso 6, não tem como agradar a Deus a não ser por meio da fé. E a fé é algo espiritual, a fé não é algo mental. A carne é esforço próprio sem Deus. A carne é achar que a nossa mente, nossas capacidades, nossa inteligência é que vai predominar. A carne não entende a fé. A fé age no mundo do espírito. É loucura para o homem natural. Por quê? Porque o homem natural só acredita naquilo que ele vê, naquilo que ele sente, naquilo que ele pode pegar. Romanos 14, 23, até fala, tudo que não vem da fé é pecado. Então, o que isso acarreta? Acarreta intranquilidade, acarreta ansiedade, acarreta síndromes, acarreta depressão, acarreta feminicídios, acarreta tudo de ruim que basta você ver, ligar a televisão todo dia e ver obras da carne. Tanto no nível individual quanto no nível coletivo, com guerras, com crises, com crime dominando, corrupção política, tudo isso é obra da carne. Essa intranquilidade. E a Bíblia, ela usa uma linguagem poética muito linda em Isaías capítulo 57, onde ela associa toda essa turbulência caótica da natureza carnal humana ao mar, né? Aquele movimento das ondas do mar, né? Que traz do fundo e traz para a superfície, muitas vezes traz coisas, até lixo, né? Esse movimento, esse desperdício de energia caótico mostra um ser humano dominado completamente pela sua natureza carnal. Os naufrágios simbolizam uma representação de uma vida de pecado. E olha que eu fui do mar, irmãos, eu sei o que é uma vida de marinheiro, né? Eu passei muitos anos da minha vida embarcado. Eu tive situações que quando eu estava num navio indo para a Antártida, que a gente pegava ventos de quase que um rabo de furacão, né? E o navio quase virava num ângulo mais de 45 graus, quase ameaçando emborcar. Eu servi em navios que a gente prestava socorro a navios incendiados, a navios encalhados. Então, toda essa vida do mar, Isaías está comparando, apesar de essa instabilidade que o mar causa, né? Que hoje a gente vê o mar se aproximando cada vez mais da costa, né? Os maremotos cada vez mais presentes, de tsunamis aparecendo com maior frequência, essa instabilidade causada pelo pecado no coração humano. É um tipo, é um símbolo. A carne é isso, irmãos. Aquela luta que Jacó tem contra o anjo, que nós colocamos aí na nossa última mensagem, assista essa mensagem, que Jacó luta a noite toda com um anjo ali no Val do Jaboque, e o anjo se deixa vencer por Jacó, e muda o nome de Jacó para Israel, príncipe de Deus, e depois, para que ele não ficasse soberbo, dá um toquezinho na sua coxa e ele vai ficar manco para o resto da vida, mostrando que ele, a dependência de Deus, né? Olha que um anjo foi suficiente para matar 180 mil assírios do exército de Senaqueribe. É um fato até histórico, registrado pela história. Um único anjo. Ele poderia pulverizar Jacó ali, mas ele se deixou vencer. Né? É o Cristo que se esvazia e assume a forma humana. Sai da forma de Deus e assume a forma humana para nos servir. Então, reparem, tipifica que quando você, pela oração, com seu coração quebrantado, é como se Deus se deixasse suplantar por você. Porque Ele não resiste a um coração quebrantado. Ele não resiste a uma oração sincera. E o que Deus faz? Muda o nosso caráter. Muda a nossa natureza. Esse toque na coxa de Jacó tipifica isso, irmãos. Tipifica isso. Em Gênesis 33, quando ele volta para sua terra, seu pai já tinha falecido, sua mãe tinha falecido 20 anos depois de ele ter partido e ter enganado seu irmão, e vai encontrar o seu irmão Esaú
com 400 guerreiros, ele, quando vê Esaú, ele vai se prostrando, ele se prostra 7 vezes em direção, né? Tipificando o simbolismo de um perdão de 14 anos, onde ele fugiu e enganou seu irmão. São histórias fantásticas, que isso mostra a ação do Espírito Santo no coração humano. Quando o coração de um homem busca a Deus, ele reconcilia até com seus próprios inimigos. Então, o pendor do Espírito é isso, ele vai provocando em nós um espírito de servo. Vamos ver o verso 9 agora. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do domínio do Espírito, maiúsculo, Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito Santo, todos falam de um único Espírito. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima e Bendita Trindade. Reparem, existe uma unidade na Trindade. A Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Essa é a unidade. Em João capítulo 14, Jesus fala, ele ora e pede ao Pai para que envie o Consolador para os seus discípulos, para prepará-los para serem os arautos do Evangelho. E foram, né? Levaram o Evangelho por todo lugar. Os apóstolos, a base da doutrina dos apóstolos, que recebeu do próprio Cristo. Em João capítulo 15, no capítulo seguinte, e também no capítulo 16, é dito que o Cristo envia o Espírito Santo. Então, no 14 é Deus Pai que envia o Espírito Santo, e no 15 e 16 é Deus Filho que envia o Espírito Santo. A pessoa, o outro Consolador, esse verbo proceder, né, procede do Pai ou procede do Filho, isso causou um cisma por volta do ano 800 na igreja. A igreja se dividiu em igreja católica romana e ortodoxa oriental. A grega e a russa se separaram da igreja católica romana por causa disso. A oriental diz que o Espírito Santo procedia apenas do Pai, e a ocidental, a católica romana, diz que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Os protestantes, depois da Reforma Protestante, também adotam o mesmo entendimento que o catolicismo tinha. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E em João 14, Jesus fala que o mundo não tem como receber o Espírito Santo. A natureza carnal humana, o Espírito Santo não habita. Ele já tinha falado isso para Nicodemos. Não habita. Não habita. A pessoa pode ser correta, nunca fez mal a ninguém, não paga seus impostos em dia, boazinha, da caridade, ela está perdida. Se Jesus Cristo não entrar na vida dela e não houver uma conversão, ela está perdida. Porque é o Espírito Santo que vai nos selar para a vida eterna. Então, o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, ele passa a habitar no nosso espírito. E cada vez mais, se o Espírito Santo está presente, cada vez mais você vai amando mais. Você vai tendo mais empatia, mais tolerância, mais vontade de corrigir os seus erros, cada vez menos vontade de ferir as pessoas. A Bíblia chama isso dos frutos do Espírito Santo. E é prioritário, Jesus fala, aquele que ama a minha palavra, aquele que ama meus mandamentos, eu e o Pai viremos fazer morada. Então é fundamental que as palavras de Jesus Cristo sejam guardadas dentro de nós. O Espírito Santo proporciona que Jesus Cristo e o Pai façam morada em nós. Isso, irmãos, isso é uma coisa fantástica, é o maior milagre que pode acontecer. O maior milagre pode acontecer. O Pai através do Filho e o Filho através do Espírito Santo. Onde está um, está o outro. Onde está um, estão os outros dois. Em Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo faz uma oração belíssima, né? Que para Deus ele fala e clama a Deus para que ele fortaleça com poder o homem interior mediante o seu espírito. O homem interior é o nosso espírito, estava morto e agora está conectado. Sem isso não teríamos como manter
o Espírito Santo em nós. E é a grande promessa que foi feita no Antigo Testamento, que Deus faria morada em nós. Eu já dei esse exemplo, mas eu vou repetir, é um exemplo muito interessante. Uma vez eu estive em Jerusalém e eu vi que muitos prédios bem antigos do século XV, século XIV, ainda estavam de pé. Mas apenas a fachada desses prédios. As fachadas eram belíssimas. Mas quando você entrava dentro do prédio, era um prédio super moderno em termos de tecnologia, de tudo que você imaginar. Apenas, o que acontecia? Eles preservavam a fachada e por dentro mudavam tudo. A engenharia civil chama isso de cavilhamento. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Por fora, nós estamos envelhecendo, né? Cada dia está chegando o dia da gente partir desse mundo. Mas por dentro, meu irmão, nós vamos sendo transformados pelo Espírito Santo. Esse é uma coisa fantástica, fantástica, fantástica. É um ensino sublime, irmãos. O privilégio de ser cristão. O privilégio de o Pai e o Filho igualmente habitar em nós mediante a pessoa do Espírito Santo. Que me perdoem as pessoas que são testemunhas de Jeová, que falam que o Espírito Santo é apenas uma energia, que Jesus não é o Filho de Deus. Isso é muito triste, irmãos. Essa má compreensão do Evangelho. Porque a gente está abrindo mão de algo fantástico. A cultura humana despreza isso. Não entende isso, considera isso loucura, fanatismo, ignorância. Mas a cultura humana é maligna, irmãos. É completamente maligna. Diz que é desperdício, é loucura. O mundo não conheceu a Jesus. João fala, ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu, o mundo rejeitou Jesus, o mundo crucificou Jesus. O mundo desconhece os nossos privilégios. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu ainda estava no serviço ativo da Marinha e a gente estava passando por uma situação salarial dificílima, dificílima. Mais ou menos, acho que foi no final dos anos 80. E eu encontrei um oficial que servia comigo. Ele era médico, gostava muito dele. E a gente estava na piscina do clube, no clube. E ele estava super preocupado com a vida salarial, com o arroxo salarial que a classe militar estava passando. E ele estava preocupado com as contas que tinha que pagar, de pagar a escola para filho. Então ele estava muito, com um semblante muito triste com tudo isso. E ele vira para mim e pergunta, o que a gente vai fazer? E eu tinha 1 mês de convertido. Eu cheguei para ele e falei assim, Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar da minha família. Não se preocupe não. E ele começou a rir. Ele riu de gargalhar. Ele riu de gargalhar. Olha, já se passaram aí quase 30 anos. Nunca mais eu ouvi. Ah, mas se eu ouvisse, eu ia falar, olha, Deus cuidou e continua cuidando. Irmãos, é algo fantástico. O que faremos, então? O que faremos? Quando as crises surgem, são muitas. Lembre quem habita em você. Quem está morando em você. É assim que você enfrenta o mundo, é assim que você enfrenta o diabo e seus demônios. É assim que você enfrenta a cultura desse mundo maligno. E é assim que você está sendo preparado. Que Deus abençoe você ricamente. E que Deus vá preparando cada vez mais para você ter um encontro com o Pai, onde todos nós estaremos de pé diante do Filho de Deus. Até o próximo maravilhoso papo entre a gente sobre Romanos. Que Deus te abençoe, irmão. Fica com Deus.